Minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Mais um dia de expediente, à luz do sol, para entrarmos agora no segundo, a luz da lua. Ela bate aqui na janela e estimula a gente para ouvir o canto do galo. Eu não sei se tem galo aqui, mas eu escuto de vez em quando de madrugada. Isso faz bem. Hoje, uma porção de gente me perguntou aí sobre o apoio militar. Se eu tenho apoio militar ou se eu não tenho. Então eu resolvi fazer essa nossa prosa sobre isso. Em primeiro lugar, nós temos que começar falando da Constituição, que a Constituição é que embasa o governo, embasa a civilização brasileira e tudo que a gente pensar em construir em termos de processo histórico. A nossa Constituição, que por sinal eu ajudei a escrever, cumprindo missão militar, e para mim foram as Forças Armadas que produziram ela. Primeiro pelos 19 anos de preparação do Brasil para isso, e depois praticamente foram os militares que prepararam o meio ambiente para a Assembleia Nacional Constituinte de promulgação dela. Porque a Assembleia Nacional Constituinte ela só promulga a Constituição. Escrever ela qualquer um pode escrever. Por exemplo, a primeira Constituição do mundo que faz a base da nossa é os 10 Mandamentos. E Moisés escreveu ela sozinho. Depois daí o povo, em Assembleia Constituinte ao pé do Monte Sinaí, foi que promulgou os 10 Mandamentos. A nossa Constituição também foi a mesma coisa. Nós escrevemos ela. Quem escreveu a Constituição mesmo foi o professor Afonso Arinos, Severo Gomes, Teotônio Vilela, o grande invulgar Ulisses Guimarães e eu. Nós 5 aí. Michel Temer fazia parte dos constituintes na época. Como tudo, era mais de 600, mas ninguém escreveu nada. E eu acho que é conveniente contar certos episódios. Um dia eu cheguei porque eu estava sediado em Curitiba para não ter acesso de ninguém aí, até porque eu cumpri a missão militar, e aí a combinação com o Dr. Ulisses era de que eu deveria, quando fosse descoberto, ser como um assessor direto dele. E aí eu ficava lá em Curitiba e quando precisava vir a Brasília e tal, a gente combinava, eu chegava. E um dia eu cheguei, no passar o Salão Verde ali do Congresso, estava com porção de pasto, papel embaixo do braço, e aí encontrei o constituinte Juruna, me apalitando o dente, assim, ele era meio barrigudão, e aí ele já tinha me conhecido, o doutor Ulisses tinha me apresentado para ele um dia no gabinete, ele chegou, pegou a gente lá, e aí ele me conheceu, muito bom fisionomista, não me cumprimentou, nada, ela parou na minha frente e assim disse, é o livrinho que você está levando aí? Aí a Constituição, Excelência, essa aí, ela, só que os rascunhos estou levando lá para o Dr. Ulisses. Ele disse, então eu quero que você bote no livro aí, que quando o índio come com branco, o branco é que paga a conta. Eu digo, não, Excelência, eu vou botar. Mas eu só disse, e daí ele ficou na minha frente, não saía, eu ia querer passar por ele ficava na frente. Aí ele disse, mas você não escreveu o que eu disse? Eu, não, Excelência, eu vou escrever quando chegar lá no gabinete do Dr. Ulisses. Ele disse, não, eu quero que você escreva agora, porque vocês brancos são muito mentirosos, vocês dizem que vão fazer, depois não fazem, por isso é que nós índios estamos aqui sofrendo com vocês. Aí eu peguei para poder me livrar dele e escrevi. Aí mostrei para ele, bom, tá bom. E daí cheguei no gabinete do Dr. Ulisses, aí contei para ele, contei para o
professor Afonso Arinos, e eles acharam muito engraçado, e perguntaram: você vai votar na Constituição? Diga que foi por ordem dos militares aí, dando amparo aos nossos índios. Mas só se o doutor Ulisses autorizar. Aí foi aquela conversa e tal, e não saiu o que o constituinte Juruna pediu. Pedido que foi feito para mim. E daí para frente, tenho histórias e histórias da Constituinte. Então agora, eu não sabia naquela época que eu ia cair na própria armadilha. Bem, aí de repente, tive de vir para Brasília para fazer a sustentação do Lula, para terminar o primeiro mandato dele, que ele tinha entrado num golpe com as oligarquias do café, da República do Café, e aí tinha de sustentar ele no mandato, porque na época ele era a estrela máxima do país, inclusive a esperança do mundo lá fora de ele abrir um caminho novo aí para a fusão da riqueza com a pobreza. Então não dava para a gente permitir o golpe que as oligarquias do poder tinham arrumado, com o José Alencar como vice dele. E aí coube a mim a tarefa de não deixar aquilo acontecer. E fomos felizes. O golpe resultou daí na CPI do Mensalão e dos Correios, que daí resultou na AP 470, que daí colocou a primeira leva de ladrões na cadeia. Então, a partir daquele momento, até agora, é a questão que eu estou tocando. Finalmente chegamos ao fim. Diferente das questões judiciárias que eu tocava, porque quando a gente acabava ela, a banca era levantada pelo cliente, dava a minha porcentagem e acabava ali. Agora não, agora eu tive de assumir, porque não tinha outro que quisesse. Apelei para todo mundo, mas ninguém quis. Aí eu tive de assumir. Hoje eu sou o interventor constituinte interino do Brasil. E assim estou sendo tratado pelo mundo. Já tenho recebido subsídios. Hoje, inclusive, mandei para a Superintendência da Polícia Federal algumas coisas aí que vão ativar a Polícia Federal aí, se reativar a Lava Jato, reativar tudo. Quer dizer, as entranhas profundas do poder que estão vindo à tona. E eu não sabia que em cima, aqui na planície, o poder era só traição, safadeza, tudo que vocês podem imaginar de decadência humana tem aqui em cima. Eu não sabia disso porque eu vivia lá nas profundidades. Quer dizer, a civilização ela é composta de 3 camadas. Tem a camada de inteligência que fica lá no fundo, que é praticamente a que produz a vida na superfície. Mas a gente não sabe o que está acontecendo lá em cima. Daí vem a camada institucional do Estado, do governo, e depois, em cima dessa, daí vem a camada da nação. Ninguém sabe qual é o sentido da vida, o que está fazendo com a sua própria vida, mas estão aí, nessa balbúrdia dos interesses e das ambições. No fundo, todo mundo inimizado entre si, mas todo mundo rindo um para o outro, batendo um nas costas do outro, fazendo jantares junto, mas na realidade, cada um querendo tomar o que é do outro. Isso é que eu estou vendo hoje no poder. Eu ainda, mesmo faz poucos dias, já vai 60 dias agora que eu estou aqui na crista da onda, como se diz, mas eu ainda não me acostumei. E não sei se vou me acostumar. É traição por todo lado. Não nos brasileiros e brasileiras que estão comigo desde o início. Esses estão sofrendo as traições que eu sofro também. Mas na cúpula do poder, traição no exército, traição por toda parte.
O general Vilas Boas pensou que ia me cozinhar em banho-maria e no final das contas se estrepou, porque os conhecimentos dele se limitam às patentes que ele tem dentro da escola. Eu não. Eu tenho conhecimentos de escola e depois tenho o know-how da guerra. Mais de 50 anos sem ter um dia de descanso. Sempre digo que eu nasci para falar de amor, mas entrei no mundo por porta errada, no seio da guerra, da humanidade, e ainda não encontrei a porta de saída. Quando escrevi a Constituição, pensei que ali era uma porta de saída e até parece que me localizei nela. Foi um período de vida bastante gostoso. Eu falava de amor. É claro que brigando dentro do fórum e tal, mas eram umas brigas que no final das contas, o jogo não existe justiça. Aqui existe o jogo forense. E nesse jogo, modéstia à parte, eu sou um bom jogador. E eu jogo para ganhar. E aí era aquela alegria, os meus clientes levantavam a banca e eu também levava o meu, e não era pouco, porque as ações que vinham para mim são sempre grandes, custosas, difíceis. Então, eu estava nessa vidinha. Até que tive de vir para Brasília para encontrar um jeito de manter o Lula no primeiro mandato dele, que iam tirar ele do mandato e daí ia dar uma guerra civil. E essa guerra civil aí seria o final da nossa civilização e talvez um hecatombe para o mundo. Conseguimos evitar aquilo e trabalhamos tão bem na nossa meta que ele renovou o mandato. Isso nem eu contava que ia acontecer, mas aconteceu. Então aí chegamos, quando eu assinei para o Exército em 2011, o compromisso de ser morto e não preso, se conduzisse a nação a erro pela Constituição que nós tínhamos escrito, eu pensava que ia chegar o momento, como a gente chega na justiça, encerrava o procedimento interventorial e tinha alguém para assumir a presidência da República. Poderia ser da área militar, porque o militar ele não deixa de ser um cidadão, é um cidadão com o encargo militar, como a Polícia Federal, todos são cidadãos, todos eles podiam assumir a presidência da República. Mas de repente, eu não sei se eu conduzi mal o processo, mas chegou eu ter de assumir isso. E depois que assumi, mesmo que eu comecei a ver aonde eu tinha me metido, eu comecei a oferecer para todo mundo. Até agora ninguém quis ainda. Pelas vias da honestidade, da humildade, do caráter, da honradez. Tem 4 querendo, mas querendo consumir comigo, porque aprenderam o jeito, tem a fórmula, então tem de consumir comigo e daí fazer a mesma coisa que eu fiz e assumir. 2 são militares e 2 são civis. Aí, para mim poder me manter vivo, porque um dos militares é super ambicioso e não mede consequências para isso, então a guarnição de inteligência que cuida da minha segurança tem me aconselhado a eu ter o máximo cuidado dentro da área desse militar. Mas o cuidado que eu tenho é aquilo que está dentro das escrituras sagradas. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. E eu sempre estive na guerra, em batalhas não tão sujas como esta que eu estou enfrentando na intervenção do Brasil, mas todas elas perigosas. E nunca me aconteceu nada. Isso foi o meu lema no fórum também. Eu sempre consulto Deus e digo para ele: se eu estou num negócio aqui que você não pode estar no comando, então me tire fora disso. E várias vezes ele me tirou. Agora eu sempre falo isso e ele não tira, cada vez eu me enterro mais na coisa, então eu acho que ele está no comando mesmo.
Então, dentro disso, aí eu sempre digo, a causa é justa. E se a causa é justa, eu sou vulnerável, mas existe uma redoma ao meu redor que me torna invisível. Essa é a minha confiança e eu sei que eu vou corresponder à confiança que a nação colocou em mim para ser o seu primeiro peão e o modelo de peões que a partir de mim vão começar a liderar o país no canteiro de obra de construção da grande civilização brasileira que estamos iniciando agora. É claro que eu não podia ter nenhum projeto se não fosse alicerçado nas Forças Armadas, porque foi ela que nós colocamos na Constituição como equipamento do povo. Então, as Forças Armadas aqui no Brasil não são terceiro-mundistas, nem da República das Bananas e nem mais da República do Café. As Forças Armadas brasileiras são o que o nome diz, força. Como são as Forças Armadas dos Estados Unidos da América, como são as Forças Armadas da Rússia, como são as Forças Armadas da China, como são as Forças Armadas de todos os países europeus, já que se pode dizer em civilizações em caminho de grande desenvolvimento. As nossas Forças Armadas também se agregam nesse grau. Então, o que eu estou passando com o general Vilas Boas dentro do Exército, isso não quer dizer que eu não tenha confiança absoluta, confiança cega no Exército. Tenho. Porque os próprios oficiais dizem, e já tem saído isso até na imprensa, nas redes sociais, o Exército não se confunde com um general desvirtuado que usurpa o Comando Supremo. Como as Forças Armadas não se confundem com uma meia dúzia de generais corruptos que de vez em quando aparecem na mídia. A corrupção hoje é um problema de civilização. E então ela está em toda parte. Até nas igrejas. A Igreja Católica, a mais velha do mundo, que deveria ser hermética, e é hermética ao pecado, à corrupção, e está de vez em quando às voltas com isso. E também às voltas com a degeneração moral, que também está dentro da igreja. E vemos isso em todas as igrejas. Nos cultos afro-brasileiros, a gente vê isso em toda parte. Então, nós estamos vivendo um estado de final de ciclo da civilização que nos produziu e nos trouxe até aqui. E o início de uma civilização que a gente diz que está em trabalho de parto de um tempo novo. E nós estamos dentro desse contexto. Então, dentro das nossas Forças Armadas tem corrupção. São 11% de corruptos, comunistas, ladrões, terroristas, estão dentro das Forças Armadas. E é dessa porcentagem que a bandidagem que está no poder tira os seus assecos, os seus capachos. De onde saiu esse capacho que está no comando do Exército? Tentou me engambelar, mas acabou exposto como traidor da pátria, traidor da nação, apátrida, terrorista, genocida, enfim, uma pauta suficiente para levá-lo a julgamento em corte marcial. É claro que não vamos fazer isso, porque nós brasileiros temos uma tradição contrária às penas severas. E eu, particularmente, como jurista, tive oportunidade na época do regime militar
de até ser preso por posição contrária à força, contrária a todos os tipos de imposições. E me parece que a pena de morte é a pior de todas as imposições. Então nós vamos eliminar ela. A gente fala nela porque está no Código Penal Militar. Podemos até criar uma corte de exceção, mas para comutar a pena de morte em prisão perpétua ou um outro confinamento que não ofenda a vida. Isto é um compromisso de convicção espiritual que eu tenho de colocar à nação. Não sou revanchista, não apoio revanche e não vai ter no meu período de magistratura de Estado. A civilização brasileira é cristã. E a civilização cristã tem o perdão como instrumento da unidade da nação. O perdão, em termos de poder, é a gente reconhecer o direito de viver ao inimigo que nós conseguimos prender com vida. Aquele que perece no campo de batalha, nós temos de ter a convicção que foi a espada da justiça, manejada por Deus no braço do soldado, que o eliminou daqui porque tinha de ser eliminado. Isso nós temos na história, nas escrituras sagradas, quando Deus mandou Moisés eliminar o que encontrasse pela frente na terra prometida. Ele fez isso, com Deus no comando, as forças armadas atrás e o povo na retaguarda. Nada venceu, nada se manteve de pé na frente dele. Deus repetiu a ordem para Josué. E Josué, por questões de ligação de família, fez acordo com os dois reis, que hoje são o espinho de Israel. Sempre foram. E infestam o mundo de terroristas. Terroristas que nós hoje suportamos no poder, no governo. É um núcleo de terroristas que estão ali. Veio de lá de trás. Então, quando Deus diz mate, o soldado tem de matar. Por quê? O soldado é ministro de Deus. Para conter os maus, tem vigilância pelos bons. Se alguém tem alguma verdade superior a essa, eu, nos quase 60 anos de guerra, dentro do mundo da inteligência, tanto nas profundezas do poder lá embaixo, quanto na sua área intermediária no governo, e agora na crista, aqui em cima, eu não encontrei dentro do acervo de conhecimento armazenado pela humanidade alguma verdade superior a essa. Então eu continuo acreditando que esses ensinamentos procedem de Deus. Até porque eu já fiz experiência de viver sem Deus. Foram momentos terríveis, solidão insuportável. E de repente fizemos as pazes e até para a zona nós vamos junto. Quando os meus tiricos de consciência me dizem que tem alguém sofrendo lá dentro, eu tenho muita pena daquelas moças. E aí a gente aparece lá e eu convido ele e ele vai. Aí saímos de lá satisfeitos os dois porque resolvemos o problema. A gente vai só para isso. Mas ele vai. E por isso é que eu tenho absoluta confiança de que esses que estão comigo na mira
essa mira de repente volta-se sobre eles, e isso aconteceu muitas vezes. E eu assumo plenamente, quem colocou o general Vilas Boas assim, encruzilhado, como diz o gaúcho, naquela cadeira de voto, fui eu. Eu sou estrangeiro aqui. E nós éramos equipados com energias aqui que nós sabemos lidar com elas. Jesus veio equipado com a vida, ressuscitava mortos, recuperava a visão aos cegos, limpava os leprosos. Eu venho equipado com a morte. Não para matar, mas para mostrar que Deus está presente e que a espada da sua justiça só tem lâmina, fio e peso. E a justiça é cega. Ele usa o punho de aço do soldado, seu ministro, de cuja equipe eu faço parte. Somos um corpo, nós militares. Por isso eu tenho um orgulho enorme de usar esta roupinha aqui. Roupinha que destaca os nossos soldados. E diz a história que todo ditador gosta muito de farda. E a diferença entre um ditador e um interventor é quase só de semântica jurídica, porque na prática é praticamente a mesma coisa. Eu não tenho nada superior a mim, porque é o povo no exercício direto do poder. Então, o que eu preciso estabelecer como limite, a Constituição estabelece ali a consulta ao povo, através do plebiscito ou do referendo, porque o Supremo Tribunal Federal, que nós colocamos na Constituição para ser o oráculo dela, limitando o poder do interventor, se transformou numa corja de bandidos, isso dito pela própria ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça. Bandidos escondidos atrás da toga, sustentado por bandidos escondidos atrás de mandatos. Então o que vai acontecer? Eu não vou fechar o Congresso Nacional, ele já está fechado. Duas quadrilhas de bandidos da pior espécie, safados, de tudo que se imagina. Que o procurador Deltan Dallagnol, que vai ser o procurador-geral da República, já disse ali, não tem de se procurar mais imundícia do que dentro do Congresso Nacional. Então, ele se suspendeu, ele se fechou. E hoje, a tecnologia, e o Brasil vai ser a primeira civilização cibernética do planeta, não tem mais tempo para se ficar discutindo projeto de leis. E leis, e leis, e leis. E as leis demais, o acervo cultural e histórico da humanidade dizem que ela acaba produzindo o inverso do que conduz ao legislativismo exagerado, que aconteceu no Brasil. Nós temos um parlamento dando fomento e sustentação ao crime, ao banditismo, à degeneração social, à prostituição, ao vício, ao tráfico, tudo está ali dentro. Legisladores legislando. Que na verdade não legislam nada, porque são todos analfabetos, todos, 100%, não tem nenhum ali que você possa dizer, isso daqui pode dar uma aula sobre direito. Por quê? Para ser um legislador, tem que ser pelo menos bacharel em direito. Senão não sabe nada, não tem condição de fazer uma lei. Aí arruma os assessores deles. Os juristas não tem ninguém que se sujeite a ser assessor de um deputado analfabeto. Eu já passei por isso, por questão de profissionalismo, de profissão. Passei por uma Assembleia Legislativa, não tinha como me ajustar ali. Não tem, como é que... Quer dizer, eu, jurista, atendendo um pedido da Juruna, quando o índio come com branco, o índio paga a conta que tinha de botar na Constituição. Esse aí é o padrão
dos legisladores nossos. Tiririca. E o Tiririca, inclusive, é o único que me merece respeito nisso aí. Por quê? Um palhaço assumido. E os outros não. Os outros são palhaços pior do que o Tiririca, mas querem ser aquilo que Cristo disse, sepulcros caiados, brilhando por fora e podres por dentro. É claro que não é absoluto. Eu, inclusive, já selecionei dentro do Congresso Nacional 3 senadores ali, que vou convidar para formarem o governo. É lamentável que da Câmara dos Deputados não tem ninguém. Mas no mundo político não está tudo podre. Temos grandes políticos aí, que justamente por não estarem podres, eles não estão na ativa. Então, sobre o apoio militar, repito, é absoluto, é 100%. Estou apenas aguardando a parte que cabe ao Superior Tribunal Militar para nomear, e agora eu tenho investidura para isso, que o Temer não tinha, é um bandido, nem a Dilma também, mas agora eu tenho. Sou interventor constituinte interino da República, feito assim pelo povo no exercício direto do poder dentro da Constituição. Então, assim que a Justiça Militar me soltar, aí eu vou nomear o comandante do Exército, e é a única cisão que tem ali que você precisa consertar. É claro que vai haver expurgo lá dentro. Eu não vou conviver com esses 11% de banda podre dentro das Forças Armadas. Mas não vai acontecer por estardalhaço. Eu sou profissional, eu sou um jurista, eu sou autor da Constituição do Brasil. Hoje o Magistrado Supremo da Nação. Então eu sei como fazer. Sem estardalhaço. E uma coisa que já anuncio. Vocês vão se habituar com um governo quase que 100% militar. Porque os ministérios vão se acabar, vão vir 7 conselhos de Estado, com 7 militares chefiando eles. Nos postos chaves da administração da União, 80% estarão sob a chefia de militares. Mas não vai ser uma ditadura. É exatamente como a Constituição determina. E vocês vão ver acontecer isso dentro de poucos dias. Porque cada dia que passa, eu estou cada vez mais perto do gabinete de expediente da Presidência da República, que eu estou exercendo agora em acampamento, uma hora num lugar, outra hora em outro. Mas isso está se encerrando. Então, eu apenas digo à nação: tenha tranquilidade. Comece a pensar em negócios. Comece a pensar em empreendimentos. Porque os militares no poder, que 83% da população brasileira está pedindo todos os dias, vocês vão ver, não apenas no poder, mas vão ver no canteiro de obras de construção da pátria. O Exército tomando conta das estradas, dos aeroportos, dos armazéns que nós precisamos para depósito da produção, para garantir os nossos mercados externos e garantir também a estabilidade da nossa produção aqui. Tudo isso está tudo planejado.
E vocês vão acompanhar isso aqui, porque todos os dias, inclusive, 65% da estrutura da instituição da Presidência da República vai se acabar. Com os 35% que eu vou governar, vocês vão ter uma secretaria de comunicação popular do Gabinete da Presidência da República, para falar desde as crianças até os nossos mais antigos, as donas de casa, os jovens, todos vão poder falar comigo, porque eu não sou rei, eu não sou presidente da República, eu sou interventor. Isto quer dizer o povo no exercício direto do poder, personificado em mim. Então, eu sendo o povo, eu sou as nossas crianças, eu sou os nossos jovens, eu sou as nossas donas de casas, eu sou o nosso povo, do jeito que ele é. E que eu amo demais. Por isso, eu estou aqui. Então, o esclarecimento está dado. As Forças Armadas estão coesas, sempre estiveram. Nisso aí damos exemplo para o mundo inteiro, de Forças Armadas democráticas, de Forças Armadas constitucionais, de Forças Armadas submissos à lei e à ordem, e à hierarquia e disciplina, que são as suas bases eternas. Eu estou muito feliz, apesar dos cabelos já não apenas estarem branqueando, mas também já está caindo tudo. Não é fácil a vida no poder. A gente confia, mas tem que confiar com o pé atrás. E quase que 90% do desempenho que está me posto, eu tento fazer eu diretamente, apesar da excelente equipe que eu tenho. A melhor que um interventor poderia sonhar de ter. Graças a ela, eu estou com este vigor que vocês vejam. Até meio pançudinho de tanto comer. Isso até está me prejudicando. Graças a essa assessoria. Não é assessoria. O meu corpo interventorial, que ficou grande. E hoje estou composto de 43% dos brasileiros e brasileiras, segundo pesquisa científica que fizemos. Então, Deus abençoe a todos. Com os militares no poder. E o interventor aqui que adora a farda. E eu vou governar vestido assim, em homenagem às nossas Forças Armadas, que eu respeito como seu comandante supremo e autoridade suprema. Não impositivo, mas como um pai, com essa grande família, que são as minhas tropas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.